Pessoal, então vamos lá. A gente terminou aquele slide ontem, vamos começar esse aqui, esse conjunto de slide hoje. Deixa eu só lançar para vocês aqui na tela. Apareceu aí, galera? Beleza, já apareceu. Vamos ver os que chegam. Bom, beleza. Vamos lá então, pessoal. Vamos falar de classificação da norma jurídica, tá? E aí, professor, tem quantas classificações? Cara, tem uma para cada autor, ok? Então a gente utiliza uma classificação que não quer dizer que você vai encontrar essa mesma classificação em um outro livro. Daí você está manuseando outro livro, você fala, pô, mas a classificação aqui é diferente. Tá? É porque a classificação ela varia, pessoal, de autor para autor também, beleza? Tá? Então não existe um critério que seja aceito como universal, porque não é um critério estabelecido pela norma. Então a gente tem variações aí de acordo com o entendimento de cada doutrinador, galera. Beleza? Então vamos lá. Então na nossa divisão aqui, pessoal, eu tenho diversas formas de classificação de uma norma. Então, como é que funciona essa separação? Eu vou dividir ela em diversas classificações, galera. Eu tenho várias maneiras de classificar. A primeira delas é quanto ao conteúdo. Mas, na verdade, é apenas uma das maneiras de se classificar. Eu vou ter outras que a gente vai trabalhando, beleza? Então, a primeira divisão que eu faço, a primeira classificação que eu vou utilizar, galera, é em relação ao conteúdo da norma. E aí eu tenho a divisão entre normas de organização, que é a primeira, que a gente vai analisar agora, tá? Para que serve norma de organização, pessoal? Serve para a gente tentar organizar a nossa sociedade, para a gente tentar estruturar o funcionamento do Estado. Então, o que nós fizemos lá atrás? Nós abandonamos aquela ideia de cada um por si, Deus por todos, partimos por uma estrutura mais complexa do que aquela que eu tinha antes, que era uma estrutura de cada um vivendo na sua caverna, enfim. Então, eu organizei uma estrutura, pessoal, que chama-se cidade, tá? E essa cidade foi crescendo e eu organizei aquilo que eu chamo de Estado, galera. Mas eu preciso, para poder organizar essa sociedade, eu preciso organizar essa estrutura, tá? Então, essa norma de organização é aquela que vem para colocar parâmetros de organização nessa estrutura maior, tá? Que é a estrutura que comanda a sociedade. Beleza? Então, eu tenho lá funcionamento dos órgãos do Estado, as competências, quem que pode fazer o quê, dentro da sua aptidão, galera, eu tenho lá uma divisão de atribuições. Então, vocês viram aí recentemente o Supremo Tribunal Federal dizendo que dentro da cidade e dentro do Estado, quem organiza é, respectivamente, o prefeito e o governador. Tá? Na ideia, na ótica ali do presidente, falou que ia fazer voltar ia fazer sair do isolamento com um decreto, o próprio Supremo Tribunal falou, olha, quem manda dentro da cidade é o prefeito. Então, eu preciso, galera, organizar essa estrutura, porque é em cima dessa estrutura que é feito a minha sociedade, beleza? Então, eu preciso atribuir competência, saber quem que vai fazer o quê, quem é responsável pelo quê, tá? Então, exemplos de norma de organização. Eu tenho ali a Constituição Federal, tá? O artigo 1º da Constituição Federal, está aqui aberto para vocês.
o artigo 21, inciso 2, que ele fala da competência da União, ou seja, só quem declara guerra dentro do território nacional é a União Federal. O que evita, por exemplo, que imagine se o nosso glorioso prefeito declarasse guerra contra os Estados Unidos. Ah, então isso não vai acontecer, porque a Constituição Federal não permite. Uma outra norma, o Código Civil, artigo 1634, que ele fala lá, ele dá a atribuição, pessoal, de cuidado ali do filho menor. Então, quem que vai cuidar do filho menor? Quem que vai criar e educar? Então, são os pais. Está lá no artigo 1634. E o artigo 1º, que é o artigo da nossa Constituição, que é o artigo que estabelece aí, pessoal, a nossa forma de governo e como é que nós somos divididos, tá? Estado, município, Distrito Federal. Somos um Estado democrático do direito de direito e adotamos uma forma federativa, tá? Nem todos os países adotam essa forma, a nossa é uma forma federativa, galera, beleza? Segunda situação são as normas de conduta, tá? Aquela cujo objetivo é disciplinar o comportamento dos indivíduos que fazem parte dessa estrutura. Então, primeiro eu tenho que estabelecer a própria estrutura de governo, de comando, enfim, dessa sociedade. Por quê, galera? Porque eu tenho muita gente fazendo parte dessa sociedade. A sociedade brasileira, por exemplo, eu tenho lá 208 milhões de habitantes. Se você pegar os Estados Unidos, você vai a 320 milhões de habitantes. Então, você precisa dar um jeito de disciplinar isso daí. A norma de conduta é aquela voltada para os indivíduos que fazem parte dessa estrutura social, tá? Então, voltado os indivíduos brasileiros, então eu tenho lá as normas de conduta que fazem, que disciplinam aí, enfim, o dia a dia do brasileiro. Por exemplo, vamos lá, consolidação das leis do trabalho, artigo 66. Que ele fala ali, pessoal, do intervalo entre duas jornadas de trabalho, período de 11 horas consecutivas para descanso, galera. É o intervalo interjornadas, tá? Que é o do artigo 66. Por que tem essa situação? Para evitar, entre outras situações, a exploração do empregado e evitar também que ele venha trabalhar cansado. Por quê, galera? Porque vai acarretar em mais acidentes de trabalho e a própria vida do empregado. Código Penal, artigo 129, tá? Que é ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, existe lá uma pena. O que é isso daqui? Pessoal, é uma norma de proteção, tá? Para evitar pessoal, é para evitar que um explore o outro, para evitar que a gente se mate, tá? Então é esse tipo de norma aqui. O que mais? Olha só, agora eu vou por uma segunda classificação, galera. Então agora eu vou classificar as normas. De acordo com a extensão espacial. Eu tenho lá a norma jurídica de direito externo e de direito interno. De direito externo, pessoal, que é aquela que vige em territórios distintos do território nacional. Tá? É uma norma jurídica, por exemplo, de um país próximo do nosso. A gente tem aí, somos vizinhos aí com diversos países. Temos um comércio lá, inclusive com a Argentina, com o Paraguai, com os países aí, principalmente aqueles que fazem fronteira conosco. Nós temos um bloco aí que é o bloco do Mercosul, galera. Então, essa norma de direito externo é aquela que pertence à ordem jurídica de outro território. Imagina um território lá, o território americano, o território de algum país da Europa, enfim. E eu tenho as normas de direito interno, que compõem o direito positivo de determinado país, ou seja, são as nossas normas. Eu tenho a lei brasileira e eu tenho a lei de outros países, tá? Quando você vai para outro país, alguma das coisas que você acaba fazendo, enfim, quando você vai na internet, é verificar qual é o sistema normativo
de outros países. Então, por exemplo, você vai para os Estados Unidos, o senhor vai dirigir um carro lá nos Estados Unidos. Então, a nossa carteira de habilitação, ela vale lá. E diferente, por exemplo, do nosso sistema, mesmo que não venha nenhum carro, se tem escrito no chão, se está escrito stop no chão, você obrigatoriamente tem que parar o carro. Parar o carro não é igual muitas vezes a gente faz aqui, que é dar aquela reduzidinha, olha para um lado, olha para o outro e vai, tá? Se está escrito stop lá, galera, está escrito para você, se o comando é para você parar, obrigatoriamente a roda do seu carro tem que ir a 0 km por hora, tá? Se você passar, dar aquela olhadinha para um lado, olhadinha para o outro, com certeza você vai tomar uma multa. Professor, mas aqui a gente tem o pare também, mas não é levado nessa circunstância. Pois é, mas é uma diferença entre os normativos, galera, tá? Então, a norma de direito externo, ela pertence à ordem jurídica aí, vigente em outros territórios, ok? É aplicado somente nesse território? O que você tem, pessoal, de diferente é que, por exemplo, dentro de uma embaixada, na embaixada brasileira, se você estiver nos Estados Unidos, você vai registrar, por exemplo, seu filho na embaixada brasileira, ele é registrado como se fosse brasileiro. Então, seria uma extensão da nossa norma em outro país. Ok? Então, a norma de direito interno brasileiro também tem aí uma subdivisão, que são as nacionais, que destinam a totalidade do Estado Federal. Nós temos, pessoal, algumas competências estabelecidas na Constituição Federal para legislar em determinadas matérias exclusivamente da União Federal. Então, por exemplo, uma norma criminal, uma norma penal, só pode ser criada pela União. Código Civil. Eu posso, por exemplo, um governador do estado modificar uma norma atinente ao Código Civil? Não, não pode, galera, tá? Porque é uma competência exclusivamente federal, tá? Então, somente a União pode legislar em determinadas matérias. Por isso que nós temos o Código Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, Código Tributário. Então, nós temos diversos códigos aí, pessoal, de alçada federal. Por quê? Porque nós somos um estado, nós somos uma federação, tá? Então, uma boa parte desses normativos que a gente tem aqui são nacionais, diferente, por exemplo, da forma adotada pelos Estados Unidos, tá? Então, aqui a gente adota uma forma federativa e lá eles não adotam essa forma igual a nossa aqui. Então, por exemplo, dos 50 estados americanos, eu tenho lá 50 tipos diferentes de normativos criminais, porque cada um tem o seu. Tem estado que adota pena de morte, estado que não adota pena de morte, uma coisa que é impensável aqui em território nacional, porque nós adotamos a forma federativa, galera, tá? Então, a primeira que eu tenho ali são as nacionais, ou seja, o mesmo Código Civil que você está estudando aqui, você vai aplicar no Maranhão, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, em qualquer outro lugar. E nós temos as federais, que provêm da União e são aplicáveis à própria União e os agentes que trabalham nela. Aqui, pessoal, a gente já tem uma norma mais com um cunho de organização estatal, beleza? Eu preciso estabelecer quais são os órgãos da União, quem vai trabalhar nesses órgãos, todas as instituições, enfim. Obriga os estados-membros e os municípios? Não. Ela serve exclusivamente para a União. Então, aquilo que eu tenho de organização, professor, dá um exemplo aí. Que hora que abre e que fecha a Prefeitura de Maringá? Não, isso daí não é estabelecido pela União. Então, eu posso ter um órgão público abrindo e fechando numa determinada horário e a Prefeitura de Maringá abre e fecha no horário que ela bem entender. Porque a competência, pessoal, para estabelecer o horário de abertura e fechamento da Prefeitura de Maringá é da própria Prefeitura, é da legislação municipal, beleza? Então, as federais aqui, elas não obrigam os estados-membros e os municípios, ok? Então, isso daqui são normas de autoadministração, aonde começa e aonde termina aí as obrigações do Estado. O exemplo que eu coloquei aqui é o Estatuto dos Funcionários Públicos Federais, ok? Então, quem for
Vocês vão, a maioria de vocês aí já fiz essa pergunta, vão para concurso, galera, tá? Então, aqueles que foram para o concurso, enfim, que é de um cargo federal, então o senhor pode trabalhar em qualquer localidade, enfim, no município que você, em Maringá, por exemplo, mas você vai ter que atender ao Estatuto dos Funcionários Públicos Federais. Assim como se você for um funcionário do governo do estado do Paraná, tá? O senhor passou no concurso, por exemplo, para a magistratura aqui do estado do Paraná. O senhor vai atender as normas nacionais, enfim, mas as normas em relação ao seu cargo, especificamente aí as estaduais, ok? E eu tenho as normas estaduais, municipais e distritais. Que são aquelas editadas aí pelos órgãos competentes, enfim, de um municipal, editada pela sua prefeitura, pelo seu sistema legislativo, e ela vigora naquela parte do território nacional que abrange aí os limites da sua competência. Então, dos limites do município de Maringá, dos limites do município de Curitiba, os limites do município os limites do estado de Santa Catarina, por exemplo, tá? Aí eu coloquei, aqui eu citei a Lei Orgânica dos Municípios e a Constituição Estadual. Lei Orgânica seria a Constituição Municipal, é chamada de Lei Orgânica, galera, tá? E eu tenho uma Constituição Estadual. Eu tenho a Constituição Federal, eu tenho a Constituição Estadual e eu tenho a Lei Orgânica dos Municípios. Então, cada uma estabelece dentro da sua competência aí a sua forma de organização, galera. Vou para outra classificação aqui, tá? Que é a classificação quanto à vontade das partes. Então, eu divido ela. A primeira divisão aqui é as normas cogentes ou de ordem pública, pessoal. Uma norma de ordem pública é aquela que proíbe ou coordena alguma coisa de forma absoluta. Admite alternativa? Não, não admite alternativa, pessoal. Quem vai estudar aí para concurso, professor, eu começo estudando por onde? Para concurso. Você vai estudar direito público. Por quê? Porque é comum a todos os concursos, galera. Tá? Então, são as normas de ordem pública. Você vai estudar Constituição Federal, você vai estudar Direito Administrativo, que é base para qualquer concurso, e dali as normas de ordem pública e depois as de direito privado, ok? Bom, é um esquema de conduta, enfim, limita a autonomia individual, limita a liberdade. Toda vez que eu tenho uma limitação de liberdade, a gente tem que ter muito critério, pessoal, para aceitar ou não essa limitação de liberdade. Tem um outro esqueminha, enfim, que eu gosto de fazer, até com uma votação naquele virtual, naquele Mentimeter, galera, que depois eu vou fazer com vocês, tá? Não sei se vai dar tempo da gente fazer ainda hoje. Até se der tempo, vamos ver. Acho que não. Mas vamos lá. São aí a defesa de interesses fundamentais e por isso se diz aí as normas de ordem pública, galera. Beleza? Normas cogentes ou normas aí de ordem pública. É da mais alta importância no nosso sistema legislativo. Ok? Exemplo, artigo 1521. Não podem casar as pessoas casadas. Tá? Ou a CLT, artigo CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, galera. Todo empregado tem direito anualmente ao uso de um período de férias, sem prejuízo da remuneração e não interessa se o cara acha bom ou ruim, galera, ele tem que dar esse período de férias aí remunerada para o seu empregado, lembrando que essa consolidação das leis do trabalho, por que a gente não tem um código do trabalho, pessoal? Porque nós pegamos os normativos que a gente tinha, esparsos, e juntamos tudo num livro só. Nós não criamos ele, nós juntamos as normas. Por isso que é uma consolidação e não um código do trabalho, beleza? E eu tenho normas dispositivas ou supletivas, que elas dispõem, mas deixam uma parcela de liberdade para você escolher. Então, no primeiro caso,
que são as normas cogentes ou de ordem pública, elas simplesmente dão o comando e não admitem alternativa, ok? A norma dispositiva ou supletiva, ela traz o comando, mas ela estabelece uma possibilidade de você escolher, tá? Ela traz uma alternativa de conduta para você. Para que serve essa norma? Enfim, também aí para disciplinar as relações sociais. Exemplo da norma, Código Civil, artigo 327. Então, se eu tenho uma obrigação de pagar, você tem uma obrigação de pagar o seu aluguel, tá? É você que deve levar o dinheiro ou é o devedor que vem, o credor que vem buscar esse dinheiro? Então, olha só, lá no artigo 327, efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, tá? Então, vamos supor que eu tenha domicílios diferentes, tá? Eu tenho o domicílio do devedor e o domicílio do credor. Qual é o que eu escolho, galera? A lei, ela estabelece que se as partes não se entenderem entre o lugar que vai ser feito, vai ser no domicílio do devedor, ok? Mas ela dá a margem para as partes se entenderem e fazer de maneira diversa, ou seja, fazer no domicílio do credor. É você que tem que ir lá levar o dinheiro para ele, beleza? Ali no artigo 252 também eu tenho uma hipótese desse tipo de norma, que é na obrigação alternativa. Tá? Vocês não chegaram a isso daí, direito civil, que são as obrigações alternativas. A obrigação alternativa, pessoal, é aquela em que eu estabeleço, por exemplo, uma forma, uma ou mais formas de cumprir a obrigação. Então, eu posso estabelecer com vocês uma obrigação em que eu me comprometo a pagar. E eu posso colocar em diversas moedas. Eu posso colocar, eu me comprometo a pagar em dinheiro, me comprometo a dar uma moto ou um boi de raça que eu tenho na minha fazenda. Então, qualquer um deles resolve a obrigação, tá? Isso chama-se obrigações alternativas. E quem que escolhe qual delas que vai ser utilizada? Então, ele coloca aqui que a escolha cabe ao devedor. Então, se eu tenho 3 hipóteses de quitação dessa obrigação, eu que estou devendo para vocês é que vou escolher a maneira com a qual eu vou pagar. Mas nós podemos, a lei estabelece que eu posso modificar essa situação aqui. Ok? Pergunta aqui da Ingrid. Professor, você vai disponibilizar o slide no grupo? Eu vou disponibilizar no estúdio, tá? Eu vou conferir se estão todos os slides lá, Ingrid. Aquilo que não tiver, eu vou já disponibilizar para vocês. Eu estava mandando aí através do WhatsApp, beleza? Bom, tenho mais as normas preceptivas, que elas determinam que se faça alguma coisa, as proibitivas, que negam a prática de certos atos, é que ela não pode fazer tal coisa, e eu tenho as permissivas, que permitem que você faça ou não algo. Galera, tá? As normas proibitivas, a gente tem, por exemplo, normas aí de trânsito, são normas proibitivas, você não pode fazer determinada situação. Mas e se você faz a situação? Aí você tem uma penalidade a ser cumprida, ok? Vamos em frente aqui. Mais uma classificação quanto à sanção. Tá? Uma boa parte das nossas normas, galera, estabelece uma sanção. Tá? Então, como que eu obrigo alguém, galera, a fazer algo? Tá? Como é que eu consigo obrigar uma pessoa a cumprir uma norma? Isso daí é uma situação cultural. Em algumas culturas você coloca a norma, o cara, bom, isso daqui é uma norma, eu vou cumprir. Em outras, o cara, ele só cumpre se tiver uma sanção, né? Uma situação cultural. Então, quanto à sanção, eu tenho, quanto à penalidade, quanto à aplicação de penalidade, eu tenho as normas que são ditas mais que perfeitas, é aquela que você, violando essa norma, você tem 2 consequências, não uma. Professor, mas isso é um bis e idem, eu estou punindo ele 2 vezes? Não, tá? Mas a consequência do ato dele tem diversos desdobramentos. Então, olha só. Primeiro, esse ato vai ser nulo, por quê? Porque ele não podia fazer esse ato.
E segundo, vai ser aplicada uma pena para ele. Porque é de tal forma grave isso que ele fez, galera, que eu preciso tirar esse poder desse ato aí a perdurar no espaço, enfim, e eu preciso aplicar uma penalidade para ele para que sirva aí como um caráter educativo para que ele não volte a fazer. Por exemplo, tá? Artigo 1521, inciso 6. Não podem casar as pessoas casadas, tá? Eu tenho dois desdobramentos se uma pessoa que é casada se casa novamente, tá? Em primeiro lugar, a nulidade do casamento. Então, 1548, inciso 2 do Código Civil, está dizendo lá que é nulo o casamento contraído por infringência de impedimento. Se o senhor já é casado, isso impede que o senhor se case novamente, beleza? Então, se o senhor quer casar, tem que ir lá fazer o divórcio, tá? Ingressar com uma ação ou ir no cartório, se for o caso, o que o senhor possa se casar novamente. Senão, esse ato é nulo. Por quê, pessoal? Porque aqui no Brasil não se permite a bigamia. E, obviamente, por conta desse segundo entendimento, é que eu tenho aí uma penalidade ao infrator, aquele que, casado, casou-se novamente. Tá? Em primeiro lugar, esse segundo casamento é nulo, e segundo, ele vai ter aí uma infração aí que é prevista no 235 do Código Penal, contrair alguém sendo casado, novo casamento, ok? Então, a norma mais que perfeita em relação à penalidade é aquela que anula o ato e estabelece uma pena para o infrator. Eu tenho lá a norma perfeita, é aquela que torna nulo o ato, mas não traz uma penalidade para o infrator. Por exemplo, artigo 166, inciso 1. Negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz. O absolutamente incapaz, eu tenho certeza absoluta que vocês se recordam, mas é o camarada que tem menos do que 16 anos. Ele é o absolutamente incapaz, galera. Tá? É uma das formas dele ali, estabelecida ali no comecinho do Código Civil. Então, o sujeito lá tem 14 anos, ele celebra um negócio jurídico. Tá? Por exemplo, ele compra uma bicicleta. É nulo esse negócio? É nulo porque a lei estabelece aí a nulidade desse negócio. Beleza? Tá? Artigo 166. Essa é a perfeita. Eu tenho uma norma que é chamada norma menos que perfeita. Tá? É a norma, pessoal, ao contrário da anterior, que aplica uma pena, mas não priva o ato de sua eficácia. Então, traz uma pena para o cidadão, mas o ato já está feito mesmo, deixa lá. Ok? Por exemplo, não devem casar o viúvo ou a viúva, esse aqui é o 1523, inciso 1 do Código Civil, que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros, tá? Mas e se ele casar, galera? Qual que vai ser a situação aí se ele, enfim, violar essa norma? Não vai ser nulo o ato do casamento, tá? Mas qual que é a consequência que ele vai ter? A consequência prevista no 1641. Então, se ele incidir no 1523, inciso 1, tá? Que é casando o viúvo ou a viúva que tiver filho, enfim, do cônjuge falecido e não fez o inventário. Qual que é a situação que ele vai incidir? 1641. Necessariamente ele vai ter que casar no regime de separação de bens. Ou seja, galera, não se estabelece duas situações distintas aqui para ele, tá? Então, na situação específica da norma menos que perfeita, eu aplico a pena, mas não privo o ato de eficácia. O ato subsiste juridicamente, mas ele vai ter ali uma penalidade que vai ser imposta a ele. Outra situação são as normas imperfeitas, galera, tá? É aquela que a violação não acarreta nem a nulidade do ato, nem uma penalidade diversa, tá? Então, seriam aí quatro divisões em relação à sanção, ok? Então, vamos lá. Artigo 1551 do Código Civil. Não se anula por motivo de idade o casamento que resultou gravidez. Tá?
É aquele casamento, pessoal, enfim, da pessoa que é menor de idade, já engravidou, vai fazer o quê? Bom, então a gente vai olhar pelo lado do nascituro, né? Então seria muito fácil, anula isso daí, pronto, e não vai ter nenhum tipo de desdobramento jurídico. Mas daí a norma, o que entendeu-se? Que o direito maior é o direito do nascituro, tá? Então é uma norma que eu acabo buscando uma justificação social para ela. Ora, uma criança vai nascer e aí, então eu vou anular esse casamento, já tá, existe uma gravidez, enfim, e aí, vai ficar por isso mesmo, galera? Não. Então a lei entendeu aí, tá? Uma razão de ordem social e que eu devo proteger a figura do nascituro. Beleza? Então, as normas de orientação programática também são consideradas imperfeitas, a exemplo do Código Civil, a exemplo da Constituição Federal, perdão, tá? Artigo 196, norma de conteúdo programático, tá? Daqui a pouco eu volto nessa norma aí, só para constar aqui para vocês. Galera, pessoal, olha só, eu tenho aí um minutinho, tem mais uma. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou parar aqui na norma de orientação programática, tá? Daí a gente retorna. Eu tenho menos de um minuto e eu vou abrir para vocês aí a existência de dúvidas até aqui, galera, tá? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Firmeza? Todo mundo acompanhando aí? Dúvida do Tiago, professor, as normas excepcionais são as mais que perfeitas, enfim, galera, eu não, vocês devem estar perguntando isso daí por conta da questão, tá? Que você já deve ter lido lá no estúdio, galera, tá? Se não me engano, a norma, que eu fiz uma pergunta da norma excepcional, tá? Galera, eu acabei não chegando nas normas excepcionais, então eu tenho aqui, eu tenho de conteúdo programático, aí extensão pessoal, eu tenho a genérica, particular, individual, aí